Quero abençoar também os irmãos que estão online, que às vezes tem pessoas que não podem vir na casa do Senhor e eles estão às vezes em casa ou às vezes no serviço. Quero abençoá-los também em nome de Jesus. Quero que vocês entendam que nós estamos aqui para pregar a palavra e os meios que nós usamos são meios que nós entendemos que estão à nossa disposição. Eu creio que se Jesus tivesse nosso tempo também usaria este meio, pregaria muito mais a palavra para muito mais gente. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 17. Eu não sei se alguém tem a tradução da NVI. Alguém tem a tradução da NVI? Alguém aí? Eu estou gostando dessa tradução e eu vou começar a usar essa tradução. Tá? Eu vou começar a deixar um pouco a tradução que eu tenho usado e vou para a NVI. Diz que lá não está conseguindo colocar no computador, não, né? Tá bom. 2 Crônicas 20, 17, na NVI, está assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Amém? Quando a batalha é maior que você. É o tema da palavra nesta noite. Quando a batalha é maior que você. Nós, irmãos, às vezes enfrentamos batalhas que elas são maiores do que nós. Imagine, você recebe um diagnóstico médico que está com uma doença incurável. Você recebe uma informação do seu patrão ou do seu chefe dizendo para você o seguinte: olha, nós gostamos muito de você, a empresa gosta de você, você é muito importante para a nossa empresa, mas infelizmente nós temos que te dispensar. Às vezes, como diz, o chão sai dos seus pés, e às vezes você fica numa situação que você fica sem saber o que fazer. Às vezes você recebe uma informação, recebe uma notícia de que o seu filho está envolvido em drogas, recebe uma notícia de que você está vivendo um tempo difícil, às vezes no casamento, às vezes você está vivendo um tempo difícil de vida espiritual, você não está mais aquele crente que você era, não está buscando mais, não tem lido a Bíblia, não tem orado, não tem jejuado, e parece que as coisas vão ficando para você sem nexo, parece que você vai perdendo a força para lutar. Todos nós, irmãos, de uma certa maneira, nós passamos por alguns momentos assim, mas eu quero falar para você nesta noite, eu quero declarar que muita coisa armada pelo inimigo contra você, para te destruir, vai ser usado por Deus, estas coisas, para te promover em nome de Jesus. Tudo aquilo que o inimigo está usando para te destruir, Deus vai usar para te promover em nome de Jesus. Nós temos que reconhecer uma coisa: existem batalhas que são grandes demais para nós. Não tem como você enfrentar estas batalhas sem a ajuda de Deus. Às vezes, irmãos, eu observo nesse texto, que eu já preguei nele algumas vezes, mas o que me chama a atenção neste momento é o seguinte: Josafá, no capítulo 20, ele recebe uma notícia, que existia um exército que estava a 40 quilômetros do seu palácio, 40 quilômetros do seu reinado. Um exército desses três irmãos era maior do que todo o exército que Josafá tinha. Mas esse exército se juntou com mais dois, e estavam vindo para lutar contra ele. Havia, nesse momento, na vida de Josafá, um alarme. Havia na vida dele, ali, um momento em que ele estava assustado. O que é que está acontecendo? E ele observou uma coisa, irmãos, que naquele momento, num ataque de surpresa,
porque a gente observa na Bíblia que não diz que Josafá, ele tinha recebido uma notícia, ou ele se preparou para aquela batalha, ou ele se preparou para aquele momento. E às vezes, irmãos, nós vivemos um tempo assim, um tempo em que a surpresa chega, a traição, uma crise financeira, e eu não estou preparado para esta batalha, porque este exército que está vindo contra mim é maior do que o meu exército. Eu não tenho como lutar contra este exército. Josafá, irmãos, ele foi surpreendido. E nós, às vezes, não estamos preparados para determinados momentos, para determinadas notícias, porque às vezes um problema de saúde, uma crise familiar, um filho que você recebeu, como eu disse, uma notícia ruim, você recebeu uma notícia ruim sobre o seu filho, você recebeu uma notícia de que algo ruim está acontecendo na sua saúde, na saúde do seu pai, da sua mãe, de algum amigo, de uma pessoa aí. Nós, neste momento, irmãos, o que acontece com a gente é que a nossa estrutura emocional, ela desaba. Eu quero dizer para você uma coisa, tem muita gente que fica, às vezes, achando que isso é bobeira, que a ansiedade é bobeira, que a depressão é bobeira, que você tem que confiar em Deus. Irmãos, a gente confia em Deus, mas tem momentos que você não tem como controlar a situação. É só quem passa por isso sabe o que eu estou falando. Você não tem como controlar, você quer, mas você não tem como, você perde emocionalmente, você está debilitado. E isto lhe ataca fisicamente, lhe ataca espiritualmente. E nós, irmãos, vamos passando por uma situação que nós sabemos, eu não tenho como lidar com isso sozinho. E o que eu vejo, irmãos, do texto, e que me chama a atenção, e que me veio uma frase, e que eu entendo o seguinte: se é grande demais, não é para você, é para Deus. Se eu não estou dando conta do que está acontecendo comigo, não é para mim, é para Deus. Eu tenho que entender isso. E Josafá, nesse momento, mostra para nós o que nós devemos fazer. Josafá não correu para pessoas. Os amigos são muito bons. Coloca para mim Eclesiastes 4:10. Os amigos são bons, mas existem momentos que nós temos que entender que os amigos não vão nos ajudar. Eclesiastes 4:10 diz: porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mais ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Provérbios 18:24, faça favor. Provérbios 18:24 fala também sobre o amigo. Diz: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. É esse texto que eu quero dizer para você, irmãos. Esse amigo mais chegado que o irmão é o seu Deus. É o seu Deus. O amigo é bom para te ajudar em alguns momentos, mas tem situações que o amigo não pode te ajudar. Existem momentos que o amigo não vai poder te ajudar, só Deus pode te ajudar. E eu vejo, queridos, que às vezes tem muitos curiosos querendo saber o que está acontecendo com você. Tome cuidado com quem você conversa, com quem você fala os seus problemas. Tome cuidado, porque tem muita gente, irmãos, que é curioso, quer saber o que está acontecendo. Mas eu quero falar para você, existem batalhas maiores do que você pode enfrentar, só Deus pode te ajudar. E numa batalha, irmãos, anterior, nós vemos que Josafá teve uma experiência difícil, porque ele foi consultar Acabe, ele foi ajudar Acabe, e nós observamos nessa batalha anterior que deu errado. Josafá já tinha experiência, ele não podia naquele momento pedir, ligar, mandar um WhatsApp: ô Acabe, vem cá me ajudar, ô fulano, vem cá me ajudar. Não, neste momento, irmãos, não tem como você pedir ajuda a ninguém. E eu vejo aqui que Josafá, diante dessa situação, ele consultou o Senhor. Nessa batalha, irmãos, nós temos que entender que às vezes o que nós precisamos de colocar é o nosso foco. Onde está o nosso foco? Às vezes nós passamos por situações que nos atropelam,
Situações que parece que vem igual um trator esteira em cima de nós, nos derrubando. A gente não tem como dar conta da situação. E eu vejo nesse texto, irmãos, que às vezes acontece muito com a gente sai de uma batalha e vem outra. A gente sai de um problema e vem outro. A gente recebe uma notícia, agora, está resolvido. Daqui a pouco vem outro problema. O que eu quero que você entenda é o seguinte, que às vezes nós perguntamos, Senhor, o que é que está acontecendo? Nós ficamos às vezes numa situação, por que está dando tudo errado na minha vida? Por que eu não estou conseguindo sair dessa situação? E às vezes, queridos, uma coisa que você tem que entender, se você lutar num nível errado, você vai sair machucado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu não posso sair aí lutando de qualquer jeito. Tem gente às vezes que vai guerreando com o inimigo de qualquer jeito. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12 que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o diabo. A nossa luta não é contra pessoas, o diabo usa pessoas para se lançarem contra nós, serem lançadas contra nós, mas a nossa luta não é contra ela, a nossa luta é contra o diabo. E a estratégia, irmãos, desse momento que Josafá está passando para nós diante do problema, está no versículo número 6. Vou ler nessa tradução aqui, que ele diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Josafá, ele é como se elevasse o nível da conversa. Ele começa a colocar diante de Deus, que ele conhecia Deus e sabia quem era Deus. Ele sabia, irmãos, que naquele momento, o Deus a quem ele servia era maior do que aquela batalha que ele estava para enfrentar. E ele sabia que se ele enfrentasse aquela batalha, ele iria perder. Por isso, no versículo número 7, ele diz assim: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendente de Abraão, teu amigo? Ele estava dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor nos deu essa terra. O Senhor nos deu, não foi o inimigo quem nos deu essa terra, foi o Senhor. Esse ataque do inimigo, irmãos, está vindo contra algo. Ele estava dizendo que o Senhor nos deu. O Senhor me deu este filho, o Senhor me deu este casamento, o Senhor me deu esta terra, o Senhor me deu este emprego, e o que está acontecendo agora? Josafá, naquele momento, ele estava elevando a sua conversa com Deus, estava mostrando que Deus era maior do que aquilo que ele podia enfrentar. Eu quero falar para você, a luta que você está enfrentando, talvez ela não seja tua, e é por isso que você está se machucando, é por isso que você está triste, é por isso que você está sempre saindo derrotado, porque você está achando que esta luta é tua, e por causa disso que você está saindo machucado, triste, derrotado, infelizmente. Por quê? Nós observamos que você precisa de entender, foi Deus quem te deu esse filho, foi Deus quem te deu esse casamento, foi Deus quem te deu este negócio, então você tem que confiar e elevar o seu nível de conversa com Deus e dizer para o Senhor: Senhor, foi o Senhor quem me deu, Senhor, foi o Senhor quem me deu este casamento, Senhor, foi o Senhor quem me deu este filho, Senhor, foi o Senhor que me deu esta empresa, Senhor, foi o Senhor que me deu esse emprego. Então Deus, você eleva o nível da conversa, foi o Senhor quem nos deu esta terra. E eu observo, irmãos, a partir do versículo número 8 até o versículo número 12, eu quero ler de 10 a 12, ele diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste, isso aqui é interessante, passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Versículo 11, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos da tua herança, que nos fizeste herdar. E ele disse assim no versículo número 12, na NVI: ó nosso Deus, não irá julgá-lo? E ele agora diz assim para Deus: pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá estava fazendo: Senhor, eu não sei o que fazer, mas o meu foco agora, meu olhar está no Senhor.
O que é, irmãos, que você tem que fazer quando sua vida está de cabeça para baixo? Quando você não tem como lutar? Quando você perdeu as forças? Ainda bem que você perdeu as forças. Quando você não sabe como enfrentar esta batalha? Diga assim para o seu irmão: a ajuda está a caminho. Amém, irmãos? Diga de novo: a ajuda está a caminho. Amém, irmãos? Josafá, ele consultou ao Senhor antes de qualquer decisão. Antes de qualquer decisão. Quero dizer para você, não corra atrás de conselhos apressados. Não corra atrás de conselhos apressados. Ajoelhe-se primeiro. Busque a direção de Deus. Busque a palavra do Senhor. Ore antes de falar, antes de decidir, antes de agir. Ore. Ore. Deus vai falar contigo. A ajuda está a caminho. E eu quero dizer para você o seguinte: quando você não precisa saber o que fazer, você só precisa saber para onde olhar. Eu não sei o que fazer, você só precisa saber para onde eu tenho que olhar. Josafá estava dizendo: olha, nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Diga assim, irmãos: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos se voltam para ti. Irmãos, identifique a natureza da batalha. Nessa batalha, irmãos, não é para você lutar. Nem toda batalha é para nós lutarmos, irmãos. Nem toda batalha. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: algumas são espirituais, outras são estratégicas, mas algumas são exclusivamente de Deus. Tem batalha que é exclusivamente de Deus e não sua. É por isso que você está perdendo. É por isso que você está perdendo, porque às vezes, irmãos, a batalha que nós estamos enfrentando, ela é de Deus, não é sua. Então foque em Deus. E eu quero dizer para você o seguinte: se você, irmãos, lutar no nível errado, você pode machucar inocentes e perder a direção. Você pode machucar inocentes. Você precisa ter mais fé para não lutar do que para lutar. Às vezes, irmãos, nós queremos colocar a mão, nós queremos resolver. Uma pessoa, às vezes, ela caiu, um acidente de moto, sei lá o que for, caiu na estrada. A informação que eu tenho é que você não pode mexer na pessoa. Mas no ímpeto a gente quer pegar a pessoa e quer pegar. Irmãos, a informação que eu tenho é: não coloque a mão, deixe que as pessoas que sabem coloquem a mão. Elas sabem o que fazer. Mas às vezes a gente, no ímpeto, a gente quer pegar a pessoa, e às vezes naquele pegar a pessoa, a gente traz problemas para elas. Então eu quero dizer para você de novo: se você lutar no nível errado, você pode machucar inocentes e perder a direção que Deus tem para você. Eu quero dizer para você que Josafá, ele entregou a Deus aquilo que estava além dele. Entregue para Deus aquilo que está além da sua capacidade de lutar. Porque eu vejo, irmãos, que a oração de Josafá é um modelo para nós. Porque nós não sabemos o que fazer. Ele diz: mas os nossos olhos se voltam para ti. Eu não sei o que fazer, Senhor, mas os meus olhos se voltam para ti. No versículo 14, Josafá está dizendo, a Bíblia diz, versículo 14, digo que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Quando eu li isso aqui, para que ficar falando tudo isso? Filho de sei, bisneto não sei o que, né? Tataraneto, irmãos, para que isso tudo, irmãos? Irmãos, o que nós temos que observar aqui é que Deus, Ele foi fiel à descendência deste profeta. Ele foi fiel à descendência dele. Deus, Ele passa de geração em geração. Deus cuida de nós.
Diga para o seu irmão: Deus é fiel. O seu maior risco, irmão, sabe o que é? É o foco. Josafá disse: meus olhos voltam para ti. Eu não tenho condições. Olha, eu estou em depressão, eu estou ansioso, eu estou ansiosa. Olha, eu estou triste, eu estou com medo. Olha, eu estou angustiado, estou angustiada, não sei o que fazer. Josafá estava inseguro. Ele não iria vencer aquela batalha, mas ele disse: mas os meus olhos voltam para ti. Você não precisa saber o que fazer, irmãos. Você não precisa saber. Você precisa saber para onde olhar. Só para onde olhar. Olhe para Deus. Está difícil, olhe para Deus. Domingo próximo passado, eu falei cante. Mas às vezes, irmãos, esse sermão não é só sobre cantar, porque eles cantaram. Esse sermão aqui também é sobre o foco. Às vezes o meu foco está no lugar errado. E Deus está dizendo: olhe para mim. Porque quando eu olho para o Senhor, irmãos, quando eu olho para o Senhor, eu tenho a certeza de uma coisa: Ele vai me dar direção. Ele vai dizer: olha para mim, confia em mim. Você vai olhar para Ele. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno, irmãos. Então a Bíblia diz em Hebreus 12: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se Josafá lutasse, ele teria perdido. Se ele dissesse: eu vou lutar, ele teria perdido. E você tem lutado batalhas que não são suas, e é por causa disso que você está se perdendo. Você está perdendo a força. Você está infelizmente perdendo, porque você está lutando batalhas que não são suas. E Josafá nesse momento ele sabia: nós, irmãos, temos batalhas que não somos nós quem temos que lutar. Deus tem falado isso comigo, e eu parei de guerrear algumas batalhas. Porque, irmãos, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes a gente é orgulhoso. Eu sou pastor há mais de 40 anos, já enfrentei essas batalhas. Às vezes a gente é orgulhoso, senhor de si, achamos que nós temos capacidade. Eu já passei por isso, já fiz isso, já lutei, já expulsei demônios disso, já fiz isso, Irmãos, preste atenção numa coisa: tem batalhas que você não vai vencer no braço. Filtre algumas coisas, não fique retendo tudo, porque às vezes a gente fica retendo coisas que não deveríamos reter. O Espírito Santo diz: jogue fora o que não presta na sua vida. Jogue fora o que não presta na sua vida. Tem pessoas às vezes que falam coisas boas e coisas ruins. Tem gente que diz: seu cabelo. Tem gente que fala: você está gordo, você está magro. Está magro demais, o que está acontecendo com você? Está doente? A irmãzinha engordou um pouquinho, alguém chega: você está grávida? Você lavou o seu cabelo com shampoo de laranja? Tem gente, irmãos, que se você tem que filtrar as coisas, porque às vezes, irmãos, olha só o que diz o versículo 15. Ele disse: escutem todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Diga assim para o seu irmão: quando é muito para você, essa batalha é de Deus. Em nome de Jesus eu declaro que o nosso Pai é contigo agora, para lutar esta batalha. Diga assim para o seu irmão: devolva esta batalha para Deus. Devolva esta batalha que você está enfrentando para Deus. Você não vai vencer esta batalha. Você não vai vencer esta batalha, porque ela é de Deus. E eu vejo, queridos, que a Bíblia diz que eu tenho que mudar o foco, olhar para o lugar certo. É hora, irmãos, de ignorar o que vem contra mim e olhar para o lugar certo. Porque às vezes eu estou olhando para o problema, então eu estou olhando para a pessoa do meu Deus. Quando eu fico olhando para o problema,
eu esqueço de olhar para o meu Deus, para o meu Pai. Eu digo para você, não fique com teimosia. Se você lutar a batalha que é de Deus, você vai perder. Se você lutar a batalha que é de Deus, você vai perder. No versículo 16, 17, 18, 19 e 20, na NVI diz: amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no vale, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Primeira coisa, versículo 16: amanhã desçam contra eles. Não é para ficar parado, desçam, Deus está mandando. Desçam contra eles. Versículo 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Diga para o seu irmão: e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. No versículo 19 diz assim: então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel. No versículo 20 diz assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Amém, irmãos? Deus quer uma fé, irmãos, para você tomar posição. Devolva a batalha para Deus. Pare de tentar resolver este problema, esta batalha no braço, na lógica. Pare de fazer o trabalho de Deus. Deus quer lutar por você. Deus está querendo lutar por você, você está querendo lutar. Aí tem muita gente que fala: eu vou jejuar. Eu vou no monte. Tem que ir no monte mesmo, tem que jejuar. Eu vou acordar de madrugada. Eu vou fazer. Irmãos, você pode fazer tudo isso, mas quem vai lutar não deve ser você. Se for você, você perdeu a batalha. Você não pode fazer nada a não ser, como diz o Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que nós vemos aqui em Josafá, que Josafá está dizendo: tomem posição mesmo sem levantar espada. Havia uma postura a ser mantida. Eles não tinham espada, não tinham nenhuma arma, mas eles deveriam tomar posição como que se a batalha fosse vencida por eles, em nome de Deus. Mantida essa posição que eu vejo na Bíblia, a nossa posição é de fé, a nossa posição é de adoração, a nossa posição é de confiança, é de ficarmos firmes, é não de ficarmos: meu Deus, está tão difícil, você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, levante a cabeça. Levante a cabeça. Fique firme. Confie em Deus. Confie em Deus. Porque se nós acharmos, irmãos, que nós já estamos derrotados antes de enfrentarmos a batalha que Deus está mandando a gente enfrentar, você não vai lutar, você vai enfrentar. Você vai se levantar e dizer: não, eu vou me levantar. Você vai enfrentar. Você não vai ter que lutar, Deus vai lutar por você. Mude o foco, irmãos. Cante em meio à guerra. Louvor no meio da guerra, como eu disse domingo próximo passado, é uma arma poderosa. Cantar é declarar com fé que Deus está no controle, mesmo quando tudo está perdido. Eu falei isso para vocês domingo. Essa mensagem, irmãos, que eu estou pregando não é sobre música, é sobre foco. Não é sobre música, estou falando sobre foco. Porque quando eles começaram a cantar:
no versículo 22, a Bíblia diz que Deus começou a colocar emboscadas. Diz assim: e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Deus confundiu os adversários. Ele fez com que os inimigos se destruíssem entre si, como diz o versículo 23, que diz assim: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Diga assim para o seu irmão: enquanto você adora, Deus age nos bastidores. As espadas deles eram uma contra o outro, irmãos. Deus fará com que seus inimigos se voltem contra eles mesmos, irmãos. Se alguém está falando mal contra você, se alguém está se levantando contra você, se alguém está falando coisas que não devia, irmãos, eu quero falar para você que a vitória virá mesmo sem que você use uma espada. Josafá, ele venceu sem lutar, porque a fé, a oração, irmãos, e o foco em Deus foram as armas que Josafá usou. A fé, a oração e o foco em Deus. E eu quero dar um desafio para você. Devolva a batalha hoje. Mude o foco. Posicione-se e veja Deus lutar por você. Devolva esta batalha para Deus. Esta batalha não é sua. Esta batalha que você está enfrentando é de Deus. Eu volto a dizer, eu não estou pregando aqui sobre cantar. Eu estou falando sobre manter o seu foco em Deus. Porque às vezes, irmãos, nós temos argumentos demais. Muitos argumentos. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você vai provar o gosto da vitória quando você olhar para o Senhor e começar a louvá-lo. Alguém me disse: pastor, eu sofri, eu estava de madrugada, uma investida do diabo, e eu não podia louvar Deus alto. Falei: louve no Espírito, adore a Deus no Espírito. Foi isso que eu fiz. E o que aconteceu? O diabo foi embora. Porque o diabo não está ouvindo você falar, mas Deus está ouvindo. E Deus vai agir, vai lutar por você. A Bíblia diz que levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas, dos filhos dos coratitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. E no versículo 23, diz que eles começaram a lutarem uns contra os outros. Começaram a lutar uns contra os outros. Mude o foco, irmãos. Não dê ouvidos às mensagens do diabo. Porque o diabo sempre vai querer mandar um WhatsApp para você. Vai querer mandar uma mensagem para você para te deixar desesperado. No seu e-mail. O diabo vai tentar fazer de tudo para tirar você do foco. Você só precisa saber para onde olhar. Você só precisa saber disso. Porque um pai de verdade não desampara um filho. Um pai de verdade não desampara um filho. Deus sabe, irmãos, que muitas batalhas não são culpa de você. Tem muitas batalhas que a culpa não é nossa, irmãos. Porque você observar, voltando aqui, você vai observar que Deus não deixou que Israel tirasse aqueles moradores daquela terra. E Josafá estava dizendo: o Senhor não deixou. Às vezes, irmão, tem batalhas que você está enfrentando que não são de você. Você não tem culpa nessas batalhas. Tem gente que fica perguntando: onde é que eu errei? Eu quero dizer para você o seguinte: o poder de Deus está aqui nesta noite. E eu creio, irmãos, que às vezes você pode dizer: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho condições de vencer esta batalha. Mas tem uma coisa que eu vou te ensinar: eu sei para onde olhar. Eu sei para onde eu vou manter o meu foco. Eu sei para onde eu vou olhar. Então, quando você olha para o Senhor sabe que você é focado nele. Você está entendendo. Não lute, irmãos. Não tente resolver. Tolo
é maior do que você esta batalha. É maior do que a sua capacidade. Então eu digo para você, batalhas maiores do que você não são suas, são de Deus. Batalhas maiores do que você, estas batalhas, Deus está dizendo, essas batalhas não são de você, meu filho. Estas batalhas são minhas. Meus irmãos, se a batalha é grande demais para você, ela é de Deus. Devolva para Ele. Mude o foco. Tome a sua posição e veja o livramento de Deus chegar. Eu quero encerrar esta palavra dizendo o seguinte: quantos aqui hoje estão dizendo, eu não sei o que fazer? Talvez você diga, eu não sei o que fazer. Eu não aguento o que eu estou passando. Mas eu vou dizer de novo, mas você sabe para onde olhar. Os meus olhos estão voltados para ti. O meu foco é o Senhor. Amém, irmãos? Eu quero que você feche os olhos. Quero que você feche os olhos e diga assim para o Senhor: Senhor, esta batalha é tua. Diga para Deus: Senhor, esta batalha que eu estou enfrentando é tua. É tua. Eu não tenho como vencê-la. Ela é tua. Entregue para Ele. Entregue para Ele esta batalha que você está enfrentando. Esta frieza que está no seu coração. Este problema terrível que você está enfrentando. Que você está guardando no seu coração, você não disse para ninguém. Você não está dizendo para ninguém. Mas tem tirado o seu sono. Tem tirado a sua alegria. Tem tirado a sua paz. O Senhor está dizendo para você: entregue para mim. Diga: Senhor, essa batalha é tua. Não lute mais, irmãos. Adore. Adore. Adore ao Senhor. Adore, porque o Senhor quer enfrentar esta batalha que não é sua. Não é sua. É mais forte que você. É maior do que você. Mas Deus vai te dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Tua palavra é viva. Tua palavra é eficaz. Tua palavra fala. Tua palavra mexe com a gente. A tua palavra nos ensina em todo o tempo. Quando estivermos enfrentando batalhas maiores do que nós, maior do que a nossa capacidade, maiores do que as nossas forças, nós temos que entender que esta batalha não é nossa, esta batalha é do Senhor. Não tem como nós vencermos algumas batalhas, Pai. Não tem como nós vencermos este problema que estamos enfrentando. É por isso, Pai, que o Salmo 37:5 ecoa aqui nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Como diz o versículo 4 do Salmo 37, deleita-te no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Senhor, como Josafá, nós queremos dizer ao Senhor que nesta noite, Pai, nós queremos entregar ao Senhor a nossa batalha. Nós queremos lançar sobre Jesus, Pai, todo o peso, porque a tua palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o tempo, Pai, de nós confiarmos de que a batalha que estamos enfrentando é maior do que nós, mas o nosso Deus é muito maior do que qualquer batalha. Existem batalhas que nós estamos enfrentando, Pai, que não somos nós, Pai, que quem trouxemos estas batalhas para nós. Não é culpa nossa. Às vezes tem muita gente que eu fiz para o meu filho ir para as drogas. O que eu fiz para o meu casamento dar errado? O que eu fiz? Você não errou. Mas Deus está dizendo para você nesta noite: esta batalha é minha. Devolva para Deus esta batalha. Entregue para Ele esta batalha que você está enfrentando com seu filho, com a sua filha.
Entregue para Deus esta batalha que está enfrentando no seu casamento. Entregue para Deus esta batalha financeira que você está enfrentando. Entregue para Ele. O seu foco deve ser Ele, o seu Pai. O Pai Celestial quer cuidar de você. O Pai Celestial, Ele quer tomar conta desta batalha. Ele quer lutar esta batalha. Você não vai levantar uma espada. Você não vai levantar uma arma. Porque Deus vai se levantar por você e vai te dar a vitória. Se você crê nisso, diga amém. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Vão na paz do Senhor. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Guarde essa palavra. Se você quer guardar a palavra, é esta. O foco,